Então precisamos entender que a família, ela é a instituição primeira e a célula matriz de toda a sociedade. Uma família saudável gerará uma sociedade saudável. Uma família saudável gerará uma igreja saudável. Mas nós precisamos entender que a família, ela é composta de, na verdade, duas famílias. A família de orientação, que é a família onde o indivíduo nasceu, né? E aonde esse filho, onde essa pessoa desempenha o papel de filho ou irmão, enfim. Na verdade, a família que nós não escolhemos, nós nascemos nela, ou estamos inseridos através de adoção, enfim. Mas a família de orientação é a família que é responsável por nos orientar, por nos conduzir a forma que devemos ser criados. E existe nós temos também a família de procriação, que é a família que nós formamos. Ou seja, quando nós saímos da nossa família de orientação, ou seja, nossa casa, a casa de nossos pais, para poder nos unirmos a uma outra pessoa, essa família é a família de procriação, né? Onde essa pessoa exerce o papel de pai ou de mãe. Tem havido uma mudança no conceito do núcleo familiar. Durante muitos anos, séculos, na verdade, a família era formada pelo pai, a mãe e os seus filhos, né? Geralmente era muito característico nós termos famílias enormes, famílias onde você tinha o avô, pai, mãe, todos se reuniam em volta desses patriarcas. Era muito patriarcal a família antigamente. Porém, a sociedade mudou. E com a mudança da sociedade, houve também a mudança no núcleo da família. A mulher, desde a década de 70, ela tem ganhado mercado de trabalho, tem ganhado uma independência que tem feito dela uma figura que não está mais dentro de casa como era antigamente. Ela hoje sai para trabalhar, ela sai para poder ajudar o marido financeiramente. E com isso, não há como não dizermos que é observado que desde a década de 70 tem havido um aumento considerável da violência, do tráfico de drogas, da mudança de costume, da mudança de moral. Por quê? Porque tem sido terceirizada essa função da educação, que antigamente a mãe fazia muito de perto, ela marcava muito em cima. Hoje ela está fora de casa e os filhos têm sido educados pela escola, pela babá, pela televisão, e esse é o pior de todos. Mas enfim, o jurista Pinto Ferreira, ele diz o seguinte: é inconteste que na sociedade contemporânea, e bem assim em todas as épocas, a influência decisiva da família, que parece de fato com um grupo social fundamental ou primário, atuando profundamente sobre o comportamento humano pela atuação capital exercida na educação dos filhos e na perpetuação da herança cultural. Como eu disse, a família, ela tinha a figura do pai que saía para trabalhar, ele era o sustentador, era quem trazia, quem tinha a obrigação de sustentar a família. Tinha a figura da mãe, que estava ali para poder educar, para poder corrigir, para poder botar ordem nas coisas, e os filhos que obedeciam mais. Afinal de contas, os pais estavam mais em cima, estavam mais presentes. Hoje em dia, a sociedade, por causa de suas mudanças, ela, até por necessidades naturais que aconteceram de acordo com a evolução do capitalismo, essa ideia tem mudado um pouco. E
Mas a família ela não perdeu essa característica de ser a célula primária responsável pela educação. Logo, se você tem uma célula familiar que não esteja saudável, a educação dessa família, a educação da descendência dessa família certamente será duvidosa. Porém, Deus estabeleceu os seus propósitos para a família. E esses propósitos não mudaram, independentemente das necessidades do homem terem mudado. A necessidade do homem mudou por causa da sua própria intemperança, da sua própria natureza de querer fazer as coisas sem seguir a vontade de Deus. Logo, isso tem consequências. Porém, os propósitos de Deus para a família não mudaram. É lógico que nós não podemos dizer aqui que não devemos reconhecer, e é importante que nós falemos isso, nós devemos reconhecer aquelas famílias que são formadas por pessoas que infelizmente se separaram, estiveram no mundo e acabaram se separando, e hoje tem um relacionamento, uma família onde é configurada por pai, filhos, ou mãe e filhos, mãe solteira, pai solteiro, ou mãe que tem filhos de outro relacionamento e é casada com outra pessoa, o homem que tem filhos de outro relacionamento e é casado com outra pessoa. Essas famílias elas têm que ser enquadradas dentro da igreja, elas têm que ser abraçadas pela igreja, ser tratadas pela igreja, para que elas recebam a palavra de Deus e passem para a sua descendência aquilo que é bom, aquilo que está dentro da vontade de Deus. Porém, existe hoje uma tendência da sociedade, e muito pregado pela mídia, de querer mudar o conceito do núcleo familiar, da formação familiar, não de pai e mãe, mas de mudar dizendo que uma criança ela pode ter um pai e outro pai. Ou seja, filhos de relacionamentos homossexuais. Isso não está dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque essa característica, essa figura da pseudo-família formada por relacionamentos homossexuais, ela não é bíblica. Logo, ela não deve ser considerada nesse arquétipo do que nós estamos falando aqui, porque nós estamos falando de família cristã. Família cristã, ela tem que estar respaldada pelos princípios bíblicos. Mas essa figura da mãe solteira, do pai solteiro, da mãe que se casou de novo, do pai que se casou de novo, essas figuras têm que ser abraçadas, porque são famílias e são famílias que necessitam de apoio e de ajuda para se desenvolverem. Logo, nós percebemos, e a experiência, as coisas que acontecem no dia a dia, nos faz perceber que existem algumas bases de sustentação para um lar que vai além do que a psicologia pode dizer, do que os conceitos socioculturais podem dizer. Na verdade, nós estamos vendo que nós temos a necessidade de alicerçarmos nossa família nos princípios da palavra de Deus. Não há como, a Bíblia nos deixa claro isso, que não existe a possibilidade de uma família ter sucesso sem buscar e colocar na sustentação do seu lar, como base, como radier da casa, a figura e a presença do Senhor.
A Bíblia nos diz que, no Salmo 127, no verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não tem como. Deus tem que ser entronizado na sua casa. Deus tem que ter lugar garantido no trono da sua casa. Porque é Ele quem vai direcionar todo o caminho da família. É importante também nós entendermos que a casa tem que estar edificada sobre a rocha. Assim diz lá em Mateus capítulo 7, verso 24, que diz assim: é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Se não for edificada a casa em Cristo, que é a rocha, virão os ventos, virão as águas e as levarão, a derrubarão. E isso nós temos visto diariamente nas famílias em todo o Brasil e em todo o mundo. Pais que se separam, pai que bate em mãe, pai que bate em filhos, filhos que matam pai, pais que matam filhos. Está terrível. Mas, na presença do Senhor, se ela estiver edificada na rocha e quem estiver edificando for Cristo, certamente essa casa não será abalroada por nenhum desses problemas. O vento vai bater, as águas vão bater, mas a casa permanecerá de pé. E é importante também o material usado. Assim diz a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 15: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o fogo provará a obra de cada um. É necessário nós construirmos a nossa casa dentro dos princípios bíblicos. É importante nós garantirmos que o Senhor está entronizado em nossa casa. É importante nós colocarmos que Deus é quem edifica a nossa casa. Por quê? Porque são esses 3 itens que vão fazer a sua família prosperar durante toda a sua jornada dentro desse planeta. No nosso livro fala algumas coisas a respeito, é necessário que vocês leiam, uma parte mais devocional, onde ele diz como sua casa está edificada. É importante que vocês leiam. Eu não comentarei aqui, mas é importante que se leia. No item 2.1 diz acerca do desempenho correto de papéis. Tanto o homem quanto a mulher, como os filhos, têm papéis bem definidos na Bíblia acerca da sua função dentro de casa. O homem, está claro, ele recebeu a responsabilidade de administrar a casa. Ele é quem tem que tomar as decisões do lar. É ele que vai direcionar qual é o caminho que a família vai andar. Em Efésios capítulo 5, versos 22 a 33, ele fala acerca da responsabilidade do homem dentro da família, dentro do casamento. E é interessante porque ele fala logo que o homem é o cabeça do lar. O líder, ele é sempre quem vai ter a responsabilidade, vai ser chamado à responsabilidade no momento da cobrança. E tem gente que não está levando isso a sério, está levando a coisa de qualquer jeito. Porém, não dá para levar de qualquer jeito. Vamos ver o que diz aqui na palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 5, versos 22 a 33, que diz assim. Ele vai falar acerca das mulheres, no verso 22, mas ele diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte
porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, nem mais santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ou seja, o homem, ele tem uma obrigação diante do Senhor, que é conduzir a família em direção a Cristo, sem máculas, sem rugas, assim como Cristo faz com a igreja. Isso é muito importante. Então, é importante ressaltar que a figura do pai, ela é responsável por tudo na casa. Ela é responsável por todo o desenvolvimento educacional dos filhos, por exemplo. Se você tem, isso quem fala são psicólogos, se você tem um homem que seja violento, a tendência é que os filhos ou sejam violentos, ou que se tornem homossexuais. É também comum a figura de que, se o pai ele é uma pessoa religiosa, a tendência é que os filhos sigam a religião do pai. Por isso que a palavra diz, e isso torna muito importante quando a palavra diz lá em Provérbios, que ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Isso é uma responsabilidade do pai. Não é que a mãe não tenha a responsabilidade por fazer isso também, mas o pai, ele como sacerdote do lar, ele é o responsável direto por toda essa parte educacional e de condução dos filhos e da família de uma forma geral. A mulher, ela recebeu o papel de auxiliadora. Ela é responsável por auxiliar o seu marido. Ela não pode confundir essa função de auxiliar do seu marido e entrar na seara de tomar decisões acima do marido. Isso gerará conflito e certamente levará a família a caminhos que não agradam ao Senhor. Os filhos, como frutos dessa relação, eles têm a obrigação de obedecer e honrar e respeitar os seus pais. Isso é por toda a vida. Não significa, quando a gente diz que o filho deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, não significa que ele vai fazer isso em desonra, que ele vai fazer isso de qualquer jeito, em desobediência. Afinal de contas, filhos que se casam em desobediência ou para fugir do jugo dos pais, muitas vezes não são felizes, têm um casamento às vezes desastrado, porque não é esse o objetivo do casamento. Os filhos, eles devem obedecer, honrar os pais e os respeitar durante toda a vida. No livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 12, Deus ele deixa muito claro a sua vontade com relação ao que os filhos devem fazer em relação aos pais. Está lá, verso 12 do capítulo 20 de Êxodo: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Paulo vai falar sobre isso também. Ele vai falar que os filhos devem obedecer aos pais. Honrar os pais, ele significa, muitas vezes, mesmo que o pai e a mãe estejam errados, você não confrontá-los, você não vai fazer o que é errado, mas você também não irá afrontá-los de forma desrespeitosa, mas você fará isso com sabedoria, você terá uma postura de filho abençoado, porque é assim que a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa, e Deus cumpre. Os pais devem ensinar os filhos a temer a Deus, que não significa ter medo de Deus, mas temer a Deus. E ensinar que Deus é soberano, que exige obediência incondicional da sua palavra, que devemos confiar na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, que Deus os ama e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de nós pais. Isso é uma coisa que tem que ser muito clara dentro da família. Eu amo meu filho e amo minha esposa, porém, eles não podem estar acima de Deus na minha vida. Eles têm um lugar especial na minha vida. Eles são importantíssimos na minha vida. Porém, Deus tem que estar acima deles. E esse sentimento eu tenho que ensinar para meu filho. Ele tem que entender que ele tem que me amar, tem que amar a mãe dele, mas tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Creio que nós tratamos de tudo aqui relacionado à atividade à lição 1. Espero que essa aula, essa revisão da lição 1 ajude a entender alguns pontos, e espero que vocês assistam a lição 2, que estarei postando logo em breve, porque essa semana nós teremos a nossa prova de família cristã. Que Deus os abençoe e fiquem na paz de Cristo, em nome de